Glória a Deus. Palavra do Senhor em Josué 7, como já foi dito, tivemos um probleminha ali com o nosso notebook. Hoje nós não vamos conseguir disponibilizar aqui. Então, peça ajuda se for necessário ou acompanhe a leitura com alguém que está aí ao seu lado da palavra de Deus. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Avém, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram, espiaram a cidade, voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2-3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não canse ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele, os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse: ah, Senhor, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram aquilo que eu havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês. Ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Agora o versículo 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Feche os seus olhos mais um pouquinho. Pai, nós te rendemos graças. Antes de orarmos pela palavra, queremos colocar a vida, Senhor, do Adilson diante de Ti. Meu Deus, ele é cunhado da nossa irmã Rose, sofreu um acidente, se encontra numa situação, meu Deus, muito difícil ali em Londrina. Meu Deus, nós rogamos pelas Tuas misericórdias.
se o Senhor tem um plano na vida desse homem, plano de salvação, de libertação do álcool, da bebida, meu Deus, rogamos por um milagre teu. Visita ele, Senhor, lá na UTI onde ele se encontra. Faz um milagre na vida dele, Senhor. Tem compaixão da família, dos pais que estão sofrendo, dos irmãos. Pai, e agora diante de Ti, apresentamos esta palavra. Palavra essa muito séria, Pai, que nos relata um triste episódio de Israel, porém, que se reverteu no arrependimento, no cessar da condição pecaminosa, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Quando há, meu Deus, meu Pai, a eliminação do mal na nossa vida, naqueles que estão ao nosso redor, a bênção de Deus é derramada sobre os seus filhos. Fala conosco, necessitamos ouvir a Tua voz. Oramos assim no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, só para contextualizar, temos aqui um episódio, uma passagem bem conhecida. Vocês sabem que o Senhor tomou para si o servo dele Moisés, já havia avisado Moisés que Moisés não entraria na terra prometida, mas por que um homem que sofreu tanto, foi usado no Egito? Irmãos, Deus é soberano. A nós não cabe entender a mente de Deus, até porque nós não temos essa condição. Moisés então morreu, todo o povo de Israel ficou em luto por vários dias. Josué, que era o seu aprendiz, Josué era o vice, e quando morre o presidente, assume quem? O vice. Quando morre o mestre, assume o aluno. E Josué então ficou ao lado de Moisés por muitos anos, aprendendo, sendo capacitado. E eles estavam lá em prantos, chorando, vivendo o luto de Moisés, e Deus falou: olha, chega, acabou, vocês já viveram o luto por muito tempo, agora é hora de se levantar, ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, o capítulo 1 até o verso 9, que vocês conhecem bem. Deus manda eles passarem o Jordão, e Josué então se levanta, apruma o povo, e eles então atravessam o Jordão, chegam a Jericó, cidade dos cananeus, cidade terrível, muito idólatra, um povo de um coração muito perverso, muralhas muito bem construídas, muito bem solidificadas. Deus então manda o povo fazer algo que parece uma loucura. Deus manda o povo rodear por 7 dias as muralhas de Jericó. 6 dias eram para eles rodear, e no 7º eram para eles, além de dar mais voltas, ainda gritarem, bradarem pelo Senhor e por Josué, pelo Senhor e por Josué, e com trombeta, e muito barulho, irmãos. Quando pensa que não, as muralhas caem ao chão. Israel vence os cananeus, tomam a cidade. A única poupada ali junto da sua família foi Raabe, a prostituta, que ajudou os espias, que os escondeu no dia da dificuldade. Deus poupou, coisa interessante, a gente olha para essa classe, das pessoas que vivem vendendo o seu corpo na prostituição, com tantos maus olhos, e naquela cidade inteira Deus poupou uma prostituta, porque ela foi temente ao Senhor. Está vendo só? O temer a Deus faz a diferença, não é verdade? A vida dela foi poupada. E Deus dá uma ordem muito clara: todos os tesouros, ouro, prata, roupas, que naquela época eu já disse para vocês, roupa era artigo de luxo, era coisa cara. Essa capa babilônica, irmãos, era algo espetacular. Se você quiser pesquisar depois, ela era feita de um tecido muito nobre, toda bordada, adornada, com paramentos, com pedras preciosas. Então, roupa já era caro, e uma capa babilônica nem se fala. E qual que era a ordem? Tudo que vocês encontrarem de valor, não pegue nada para vocês, isso tudo está condenado, está reprovado, é maldito. Tragam e depositem ao Senhor. Isso vai ser entregue e consagrado como oferta a Deus.
não é para vocês pegarem nada para vocês, é para o Senhor. Tragam e ficará no lugar correto, destinado ali em depósito ao Senhor. Não é para pegar despojo nenhum. Está lá em Josué 6, 16, 19. Diz assim, E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Oh, meus irmãos, se tem alguém didático é o Senhor, não é verdade? Não tem nenhum programa, irmãos, educacional que seja tão claro e transparente como o nosso Deus, como a Bíblia Sagrada. Deus advertiu Israel: não peguem nada, está condenado, não é para pegar, porque se vocês pegarem e ocultarem, virá destruição sobre todo o arraial. E aqui vale uma menção de cuidado para nós. Muitas vezes, a minha desobediência, ela não reflete só sobre mim, ela não atrai o mal sobre mim. Muitas vezes a minha desobediência contamina e se espalha por toda a minha casa. Isso é muito sério. Quando um homem não sabe gerir bem os seus recursos e gasta de forma dissoluta, com jogos, bebedice, prostituição, coisas, principalmente jogos, que é uma coisa diabólica. Irmãos, o Brasil está sendo um lugar tomado pela jogatina. Esses jogos aí chamados bets, legalizados, está levando famílias à destruição, homens, mulheres, jovens. Tem gente se acabando nisso, destruindo, dilapidando o patrimônio. Um rapaz bem conhecido aí do meio esportivo, fugiu o nome dele, ele é de um canal chamado ESPN, cara inteligente, com uma opinião bacana sobre esporte, um cara, Leandro Bertozzi, se eu não me engano, alguns homens aqui vão conhecer. Irmãos, ele em um ano dilapidou quase 2 milhões de reais, a herança da família dele, com isso. Cara inteligente, com 2 faculdades, um cara que você ouve ele falar, porém, viciado. Um homem nessas condições faz o quê? Prejudica só a si? Esse 1,5 milhão, 2 milhões que ele perdeu, vai prejudicar só ele? Não, o futuro dos filhos, a faculdade dos filhos, o bem-estar da família, vai comprometer toda a renda familiar. Então é sério, Deus alerta por meio da sua palavra, e nos mostra situações que nós devemos evitar para o nosso bem. Mas infelizmente, assim como Acã não ouviu, nós muitas vezes não ouvimos e pagamos para ver. E quem paga para ver, vê. Você já pagou para ver alguma coisa? Eu já. Eu vou fazer. Não entra no quintal daquela mulher lá que ela é brava, ela vai te descer o cambal. Vamos ver se essa véia me pega. Pulei, fui lá na goiabeira, quando eu estava lá em cima, ei irmãos, a véia com uma ripa, não vou falar o nome dela, que talvez ela está assistindo, chamei ela de véia, ela já deve estar brava, Ela já partiu, Dona Dolores, lá de Mandaguari, não está mais entre nós. Irmãos, tomei-lhe uma ripada no meio das costas, dessas mata-junta, foi bonito de ver o estralo, Me avisaram, não vai, não entra, a gente paga para ver. No meu caso, foi uma artimanha, uma arte de moleque, mas tem coisas muito sérias na vida, que tem muita gente pagando para ver. A Acã pagou para ver. Deus falou isso? Eu vou esconder tão bem escondido, que nem Deus vai ver. Olha como nós somos tolos.
Nós muitas vezes pecamos, fazemos as coisas erradas, enganamos a mulher, engana o marido, engana os filhos, engana o pastor, engana todo mundo. Nós somos tão, mas tão tolos, tão nécios, que nós só nos esquecemos de um detalhe, que a gente engana as pessoas, mas antes que eu pense em fazer o que eu estou pensando, Deus já conhece, Ele já viu o filme, antes dele ser lançado no cinema. Coisa séria, né? Muitas vezes a gente se depara com situações em nossas vidas, irmãos, que parecem simples de serem resolvidas, ó. Porém, essas situações se revelam difíceis e começam a se multiplicar em outros problemas, até que tudo sai fora do controle. Qual que era o contexto aqui? Eles já haviam guerreado outras guerras com povos muito maiores, exércitos muito mais fortes, e agora, depois de botar as muralhas de Jericó ao chão com o poder de Deus, vencer os cananeus, agora uma cidadezinha chamada Ai, até o nome é pequenininho, Ai. Manda os espias lá, vamos traçar a estratégia de guerra. Foram os espias. Josué, geralmente a gente sai aí com 15, 20 mil, dependendo até 30 mil soldados, mas fomos lá, espiamos, rapaz, 3 a 4 mil homens aí no máximo, é jogo rápido, tiramos, desembanhamos a espada, o escudo, vencemos. Beleza, Josué? Beleza, vai lá então. Confiou, irmãos, tomaram um esbregue, 36 morreram, os que não morreram voltaram correndo. Você já correu de cachorro brabo? Saíram correndo, irmãos, segurando a armadura, para não falar outra coisa, chegaram envergonhados lá. A vergonha é grande, né? Uma cidadezinha, poderio militar pequenininho, e agora nós somos humilhados por um exército pequenininho como esse. Pois bem, a nossa vida não é diferente. Às vezes, meus queridos, coisas que parecem simples de serem resolvidas na nossa vida, por ter coisas que não estão bem resolvidas, coisas que nós ocultamos, sentimentos, decisões, desobediência, ou até pecado que é condenado por Deus, mas que a gente encobre. E aí, coisas simples da vida começam a sair fora dos trilhos. Você já viu uns trens sair fora dos trilhos? O que acontece quando um trem, uma locomotiva sai com os vagões fora do trilho? Descarrilhamento, ou descarrilamento, acho que é o correto, né? Tomba, prejuízo. Infelizmente, tem muitas pessoas vivendo assim, coisas simples de resolver. Se tivesse alinhado com Deus, nós tivemos um jantar do Dia dos Namorados excepcional, tudo perfeito para a glória de Deus. Eu não tenho do que reclamar, do começo ao fim, principalmente a palavra. Passarinha Thaís ministraram ao nosso coração. A gente pensa que como pastor já ouviu tanta coisa, já fui em tanto jantar de Dia dos Namorados, irmão, já preguei tanto, já ouvi tanta gente pregar. Tem hora que a gente pensa assim, tem alguma coisa? Tem. E se eu viver mais 50 anos, eu vou ouvir coisa nova de Deus ainda. Como eu fui abençoado. Como fui? Acredito que outros casais que lá estavam também. E a gente viu no testemunho deles, coisas tão simples quando se está com Deus, né, passarinho? Quando a gente tem Jesus, como ajustar a comunicação, ajustar, né, a paciência, o amor, tudo isso com Cristo vai ficando muito mais fácil. Não é que é simples de tudo, mas fica muito mais fácil. Sem Jesus, coisas simples da vida vão se complicando, vão criando um emaranhado de situações. O tema da mensagem dessa noite é: nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto, nada fica escondido aos olhos de Deus. Nada nesse mundo, meus irmãos, nada. Deus tem em tempo real, passado, presente e futuro, patentes aos seus olhos, em tempo real. Ele conhece tudo, Ele conhece os nossos pensamentos mais secretos, e Ele sabe
inclusive o que nós faremos amanhã, depois de amanhã, enfim, Ele é Senhor de todas as coisas, onisciente, detém todo o conhecimento, todo o saber, em todas as épocas e estações. Aqui nesse texto algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é que aquilo que é condenado por Deus não deve ser praticado. Essa aqui talvez seja a lição mais forte nesse texto. Aquilo que Deus condena não deve ser praticado, e ponto final, meus irmãos, não adianta. Nós não podemos lutar com Deus e contra Deus. Deus estabeleceu seus mandamentos, seus estatutos, Deus nos deu direção, tanto na antiga aliança, como na nova aliança em Cristo, como igreja dele. Aquilo que ele condena não deve ser praticado. Qual foi a ordem? Não peguem nada para vocês, está condenado. Acã pegou. Qual é a ordem hoje de Deus para nós? São muitas. São muitas. A palavra do Senhor nos orienta de A a Z, em todas as esferas da nossa vida, para que a gente ame, para que a gente perdoe, para que a gente trabalhe, para que a gente seja honesto, para que a gente viva como se estivesse andando pela rua de dia, para que não tenhamos nada a esconder, para que a gente não contamine os nossos membros com a prostituição, com a imoralidade. Deus tem preceitos para os casados, Deus tem preceitos para os solteiros, Deus tem preceitos para todos nós, em todos os âmbitos da nossa vida. E nós, principalmente nos últimos domingos aqui falando sobre discernimento, batemos muito nessa tecla. Então, aquilo que Deus condenou, aquilo que Deus disse não vai mudar para sim, você querendo ou não, não vai mudar. É condenado por Deus, está condenado. Deus disse não, é não. Ah, mas não tem mais, não tem A. Se Deus condenou, está condenado. O povo não tinha autorização para despojar nada para si. Quando desobedecemos a Deus e praticamos aquilo que sua palavra condena, estamos nos apropriando de algo ilícito, algo que vai gerar destruição e prejuízo. O que é que Deus tem falado conosco? Que situações Deus tem, de forma muito clara, nos confrontado? Filho, isso que você tem colocado diante dos teus olhos, isso que tem passado pela tua mente, seus pés têm pisado em lugares, sua boca tem dito coisas, enfim, não me agrada. O que nós devemos fazer? Obedecer a Deus, não tomar para nós. Certas amizades, certos convívios não são para nós fazermos parte. Certos tipos de situações nós não podemos trazer para debaixo da nossa tenda. E tem muita gente, irmãos, trazendo todo quanto é tipo de lixo e porcaria que Deus rejeita para debaixo da sua tenda. Olha que loucura. Aquilo que é condenado por Deus não deve ser praticado. Ah, mas você não está entendendo, pastor. Mas eu queria tanto isso. Pois bem, então você vai ter que escolher. Vai de encontro com a palavra do nosso querido Rodrigo. Renúncia. As pessoas hoje querem um Jesus Salvador. Elas querem um Jesus que na hora do aperto, que vem a doença, que vem a crise financeira, ou que à beira da morte abra os portões do paraíso e a receba de bom grado no céu. Só que tem um problema, Jesus não é só o Salvador, Jesus é Senhor primeiro, e depois Salvador. Jesus é Senhor. O que significa isso? Que aquele que confessa ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vive agora debaixo do senhorio de Cristo. O que significa? Deus é Senhor, Ele governa, Ele tem a prerrogativa do domínio sobre nós. Quer reinar sobre a sua vida? Quer ser Senhor da sua vida? Então você não vai poder andar com Jesus. O céu não vai ser o seu lugar.
Jesus não vai caminhar com você. Você vai seguir a sua vida sozinho. Você vai fazer o que lhe vier na cabeça, você vai fazer aquilo que lhe apraz, mas Jesus não vai te acompanhar. Ah, Deus é pai, não é padrasto. Nesse caso, ele vai nem padrasto seu ele vai ser. Você está sozinho, órfão. Segundo, se a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que aquilo que é condenado por Deus não deve ser praticado, outra coisa que nos chama a atenção é que ficar chorando e murmurando pelos cantos também não adianta. É necessário se levantar e cortar o mal pela raiz. O que estava acontecendo aqui? Versos 7 a 11 de Josué 7. Ou melhor, versículo 11. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que lhes havia ordenado, pois tomaram coisas condenadas, furtaram e mentiram até debaixo da sua bagagem e o puseram. Um pouquinho mais acima, o que estava acontecendo? Josué começou, irmãos, com aquela ladainha que eu e você muitas vezes fazemos, né? Começa as carpideiras de Jesus chorar, né? Ai, Senhor, por quê? Porque, e se joga no chão, e faz teatro, ai meu Deus, por que está dando tudo errado, e não sei o que, e faz drama, e drama, e drama, não vou comer, não vou sair, aí Deus está muito preocupado, fica imaginando Deus lá no céu, ai tadinho do meu servo, coitado, vou mover céus e terra para agradar a Ele, né? Josué começou com aquela choração, ai Senhor, o que vai ser do teu nome, o que vão pensar de ti, passamos vergonha, né? Viramos meme. Deus deu uma lapada em Josué, falou, rapaz, se põe de pé, para de ficar chorando, toma jeito de homem, você não sabe o que está acontecendo não? O que eu disse para você antes de vocês irem para Jericó, e depois que as muralhas caíram, eu não dei uma ordem? Você lembra, Josué? Lembro, o senhor falou que não era para pegar nada para nós. Então, por que você acha, Josué, que a coisa está dando errada? Se até aqui eu fiz o impossível por vocês, eu abri o mar para vocês passarem em terra firme, eu fiz a rocha se abrir e jorrar água, codornizes vêm, vocês tinham vontade de comer carne, eu mandei carne, pão. O que você acha que está dando errado? Ah, Senhor, é verdade. Então, Josué, então levanta, meu filho. Ao notar e perceber que a locomotiva e os vagões, irmãos, estão ameaçando ou já saiu fora dos trilhos, é necessário identificar a causa e corrigir o problema. Não adianta ficar chorando, murmurando, ai Senhor, isso, aquilo outro, não. Tem algo errado. Algo está fora da vontade de Deus. Algo está se contrapondo ao Senhor, à ordem de Deus. Então nós precisamos vasculhar, examinar a nossa vida, não a vida do outro. Deus deu uma vida para mim, uma para você cuidar da sua. Já é duro cuidar da nossa, e tem gente que tem tempo para cuidar dos outros ainda. Então cuida da sua vida, eu cuido da minha, e vamos nos examinar, para quê? Para que a gente descubra o que nós estamos errando, aonde nós erramos. O que nós estamos escondendo debaixo da nossa tenda, o que nós estamos fazendo de errado, onde foi que nós desobedecemos, para as coisas estarem saindo assim. Então, tem muita gente que só sabe chorar, murmurar, reclamar, sai dia, nasce o outro dia, se põe o dia, nasce outro, é aquela ladainha. Deus é culpado, o vizinho é culpado, o marido é culpado, a avó é culpado, todo mundo é culpado. Mas em nenhum momento há o autoexame. Porque às vezes o pecado não está na tenda do outro, está na minha. E o pecado aqui não quer dizer pecado no sentido de imoralidade, prostituição, pecado mesmo no sentido de prático, mas às vezes omissão. O pecado, você sabia que omissão também é pecado? Crente que não ora peca, sabia disso? Crente que não lê as escrituras peca. Crente que não se santifica peca por omissão. E pecar por omissão mas é tão pior quanto pecar de forma prática.
Às vezes você olha para uma pessoa que está num estado de pecado lá prático, e você olha com um olhar altivo, eu estou muito melhor, será? Por último, nada fica oculto aos olhos de Deus. Primeiro, aquilo que é condenado por Deus não deve ser praticado. Segundo, ficar chorando e murmurando pelos cantos não adianta, é necessário se levantar e cortar o mal pela raiz. E por último, Deus não faz e não mantém aliança com o pecado. Não tem jeito, irmãos. Enquanto a gente não remover aquilo que não agrada a Deus, da nossa tenda, do nosso coração, da nossa vida, nós não iremos prosperar como Deus quer que a gente prospere. Ah, pastor, mas sei lá, tem umas coisinhas na minha tenda aí, né? Uns negocinhos aí, que eu gosto, está lá, uma pratinha, um ouro, um trocinho ali, um negócio. Ah, não está faltando nada, né? Estou com saúde, estou trabalhando. Será? Deus não faz e não mantém aliança com o pecado. Verso 12. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Então qual que é o caminho? Identificou o problema, agora sabedores daquilo que está errado na nossa família, nos nossos negócios, na nossa vida pessoal com Deus, no nosso relacionamento com o próximo, o que nós temos que fazer agora? Achar onde o mal está e arrancar o mal de lá pela raiz, tirar. Se Israel não fizesse isso, irmãos, eles não triunfariam em nenhuma batalha mais e não chegariam a Canaã. Aplicando para o nosso contexto, se nós não arrancarmos aquilo que está oculto, sentimentos perversos, amargos que estão nos contaminando, coisas que estão contaminando a nossa alma, nós não viveremos a plenitude do Espírito Santo. A igreja de Jesus hoje, de uma forma geral, era para ser uma igreja muito mais relevante. Era para ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Irmãos, não era para ter templos vazios. Pelo contrário, era para ter paredes sendo quebradas e mais templo sendo construído e mais gente se convertendo. Mas a igreja de hoje, o povo de hoje de Deus, infelizmente, não tem prestado atenção na palavra. E tem tomado para si coisas que são condenadas. Tem vivido de forma que não agrada a Deus. O que Deus mandou fazer? Verso 13. Levante-se. Josué, para com essa choração. Ô irmãos, tem uma coisa que irrita. Vamos falar a verdade? Só entre nós aqui, mais ninguém. Quem está lá fora, a irmã Genilda não vai ouvir, né? Coisa chata. As pessoas que ficam chorando no ouvido da gente, né? Aquela ladainha, 10 anos, 15 anos, não muda. É aquela torneira pingando, blém, 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 de madrugada. Meu Deus, ninguém aguenta. Vamos parar, vamos tomar atitude. Deus falou, Josué, levante-se, para, eu não aguento mais te ouvir. Ai Senhor, ó Deus, ó céus, ó destino, ó vida. Levante-se. Santifica o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir os seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Amanhã de manhã, se apresentem a Deus, e Ele vai mostrar onde é que está. Vejo muitas mães e esposas aqui. Para de ficar chorando e se posiciona como mulher de Deus. E começa a orar: Senhor, revela o profundo e o escondido.
me mostra o que está em desacordo no meu lar, no meu casamento, na minha vida. Senhor, e me faz como Josué, alguém que vai santificar a minha casa, o meu povo. Homens, o mesmo vale para vocês, o mesmo vale para todos nós. O que não dá é ano sai ano, entra dia e sai dia, e nada muda, e o prejuízo, a derrota, a vergonha, tomando conta da nossa casa, da nossa vida, e de nós como cristãos. Enquanto o homem permanecer escondendo, mentindo, ocultando coisas que são reprovadas e condenadas por Deus em sua vida, até mesmo as coisas mais simples dessa vida se tornarão pesadas e intransponíveis. Caso seja necessário, desenterre da sua vida o que for e renuncie tudo aquilo que desagrada a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus revelou, Acã confessou o pecado, falou que tinha pego, foram lá, tiraram do meio do arraial, destruíram. Sabe o que aconteceu com Acã e com a sua família? Acã e a sua família foram queimados, exterminados da face da terra. Nossa, pastor, que sério? Pois é para arrepiar mesmo o cabelo, o corim da cabeça, como diz o outro. Pecado escondido, não confessado, vai levar pessoas a serem queimadas. Oi, pastor, na fogueira da Inquisição? Não. A segunda morte, o lago de fogo e enxofre. É muito sério. Ah, pastor, eu achei que eu ia ouvir falar do Salmo 93 hoje, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia. Palavras como essa, irmãos, são um tesouro para a nossa vida. Sabe por quê? Porque se nós não nos enquadramos nela, que bom, é sinal que temos obedecido ao Senhor e não temos pegado para nós aquilo que é condenado. Isso serve para aqueles que estão justificados se alegrarem no Senhor, e serve para nós que de repente estamos escondendo, ocultando coisas erradas na nossa vida, a partir de hoje, fazermos diferente, e dizer: Senhor, está aqui, eu tenho escondido muita coisa que é condenada, mas eu quero me livrar dela, Senhor. Eu quero que o Senhor me limpe, me purifique, porque eu não quero partir dessa vida com essas coisas ocultas dentro de mim. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos, põe a mão direita sobre o teu peito.